Feliz Dia dos Pais aos pais viciados. Pois é, isso que tu vais ouvir agora nesse nosso vídeo aqui no canal. A psicanálise ela não trata de pessoas em psicose. A psicose ela é tratada com a psiquiatria, né? Então ela envolve medicação, às vezes envolve internação, algumas coisas mais que tem que ser mais colocadas na mão, não na massa. A pessoa tem que se afastar primeiro da sociedade e do ambiente ruim que ele está. Quando fala afasta da sociedade, é assim, do ambiente ruim, porque alguém viciado, ele anda com viciados, ele compra coisas, ele faz coisas com viciados, né? E aí, depois desse estágio, se há condições nela neurológicas, aí ela consegue fazer acompanhamento com psiquiatra. E aí, caso for, se não for muito profundo o estrago, dá para passar com psicanalista ou psicólogo. Mas, normalmente, o psiquiatra ele acompanha toda a vida dessas pessoas. Tem um livro que eu estou lendo, que ele é de um grande médico, Dr. Gabor Maté, e ele fala muito sobre vícios, esse livro aqui, esse Dr. Gabor Maté. E eu consegui ver esse final de semana, no Dia dos Pais, que hoje é dia 12 de agosto, se tu estás vendo esse vídeo aqui, então tá próximo o Dia dos Pais que passou, e eu vi muito claro o que o doutor Gabor fala. É o seguinte, gente, às vezes as pessoas estão na rua e julgam os viciados. Ah, isso aqui é um vagabundo, isso aqui, vai lá carpir o mato, vai lá roçar que eu te faço alguma coisa. E assim, não que essas pessoas não tenham, às vezes, um orgulho em si, elas não achem que todo mundo tem que prestar conta para elas. Normalmente, as pessoas viciadas, elas têm uma tendência, são dois extremos, tá? O viciado, ele entra no vício por alguma situação. Porém, tem um estágio que ele está no vício que normalmente as pessoas têm muita tendência a serem egoístas, sim, e egocêntricas, ou seja, elas já acham que muita gente deve para elas. Então, assim, alguém tem que pagar meu vício. Tu veja às vezes que jovens que estão no vício, eles começam a vender coisas da própria casa, eles não ligam, eles não têm empatia nesse sentido, eles têm que suprir o vício deles. Esse é um lado extremo das pessoas com vício, de elas olharem somente para si próprias. Por isso que elas às vezes vendem tudo para comprar, para gastar eu falo gambling, como é que é em inglês? Em apostas, né, então elas se viciam em apostas, muitos se viciam em pornografia, sim, muitos homens, mais os homens do que as mulheres, né. Os homens têm mais tendência a vícios, tá, mais do que as mulheres, então não é que são melhores ou piores, é que eles têm mais tendência a isso. Hã, alguns se viciam em trabalho. "Ah, gente, em trabalho? Como assim? Ganhar dinheiro?" Não, 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 também é um vício. O vício, no caso, quando se torna um workaholic, a pessoa pode perder a família por causa do trabalho, ela pode perder momentos importantes de alguém, e isso também é um vício, isso também é errado, né. Hã às vezes a pessoa tem vícios, é como eu falei, entorpecentes, né. Então tudo que é viciante, ele está fora do eixo, lógico, ele está desalinhado. E aí temos uma outra parte que é as pessoas viciadas, e às vezes algumas que vão para a rua, algumas que fogem, algumas que se deterioram, elas também têm um medo, gente. Às vezes elas têm um medo e uma vergonha muito grande. Você fala: "É só orgulho?" Não é só orgulho. Tem sim o orgulho, às vezes o orgulho foi ofendido em alguma situação, mas também tem a dor de encarar aquilo que ela não consegue. A pessoa viciada, ela quer uma fuga, e a fuga dela, como eu falei, pode ser tomar todas. Ela quer estar em um estado de inconsciência, ou seja, um estado de não consciência. Por quê? Ela estando fora do estado de consciência, ela não tem que prestar contas para nada. Então ela não tem que dever nada para ninguém. "Ah, vai cuidar da sua vida. Ah, sai daqui", né. Por que que as pessoas falam isso? "Vai cuidar da sua vida, eu não quero saber de nada, eu quero só beber". Ela não quer mesmo. Ela não quer mais nada, não quer que ninguém se intrometa, porque ela quer levar, infelizmente, a própria dor. E por isso que tem esses extremos do orgulho, o extremo, e tem o extremo também da pessoa, não conseguindo encarar. Então, por isso que a gente tem que trazer uma seguinte coisa: olhar para essas pessoas com empatia, tá? E quando eu falo empatia, não é passar a mão na cabecinha, ah, que bonitinho, deixa eu levar para casa. Não é isso. É que essas pessoas têm que ser olhadas como seres humanos que chegaram num estado avançado, que não conseguiram organizar o corpo. Muitos são, às vezes, que vieram de lares bem complicados. Alguns já moram na rua desde criança, só cresceram lá. Alguns foram para a rua.
Aí tinha um conhecido na cidade que eu morava, que ele foi pra rua e todos sabiam que ele era de uma família muito abastada e tinha filhos, mas só que ele morreu, inclusive foi assassinado esses tempos ali, e ele morreu na rua, desdentado, sujo, né, e já ao contrário tem pessoas que tentam se regenerar. Mas o viciado, ele tem um problema que, por exemplo, dentro da psicanálise, a gente analisa o quê? A gente investiga, a gente, provoca e a gente faz links entre as coisas. Então, eu falo que a psicanálise ela não tem filtro, ela não passa pano, ela não tem dó e ela não tá nem aí em ficar analisando o ego de ninguém. Ao contrário, a gente tem que organizar a vida da pessoa e aí que ela começa a crescer. Só que a psicanálise para uma pessoa adicta ou para um viciado, ela não é que ela consegue fazer, é que ela precisa de uma intervenção maior. E aí entra a psiquiatria. Por quê? Quando entra a psiquiatria, e em alguns casos até se tem acompanhamento neurológico, é importante. Eu vou trazer uma visão holística para vocês, a visão do Holos. O Holos é tudo que é amplo, tudo que é geral. Vamos lá, esse vídeo vai ser bem rentável. Essa pessoa viciada, se ela for acompanhada pelo psiquiatra, primeiro, ela tem que tomar medicação, né? Eu falo de uma forma mais ampla, indicada pelo psiquiatra, não para viciar, mas para desintoxicar. Eu trabalhei muitos anos em farmácia, eu lembro que tinha um rapaz lá que ele era viciado em cigarro. Ele era verde, ele era branco, né, mas ele era verde. Conforme foram passando os anos, ele foi comprando, sempre a mesma medicação, ele começou a ganhar cor. Então, assim, ele precisava de medicação para parar de fumar. Tem pessoas que conseguem parar de fumar, que é um vício, automaticamente, sozinhas, mas tem pessoas que não têm esse poder. E eu sempre olhava para ele e pensava: "Poxa vida, o que que será que passa no coração dele, que o faz entrar no cigarro e agora ele está querendo sair?". E eu lembro que era um rapaz era bonito assim, sabe, um rapaz novo, mas ele não sorria, ele era carrancudo, fechado, dava o dinheiro, recebia a cartela de remédio, era sempre assim, sempre, sempre, sempre. Eu ficava pensando como é que é na mente dele sobre isso. Então, precisa de medicação, acompanhamento psiquiátrico. Eu recomendo também, recomendo, né? Eu acredito também o acompanhamento neurológico, porque uma pessoa viciada, ela tem sim queima de neurônios. Esqueça esse papo que não tem, porque tem. Neurônios, gente, eles vêm, nascemos com tanto neurônios, ele vai indo. Só que neurônio não é uma coisa assim que vai se reproduzindo aleatoriamente. Não, os neurônios são muito importantes. E outra coisa, você tem que pensar o seguinte: se a pessoa é viciada hoje, ela tem filhos, e os filhos têm filhos, quantas das gerações que não vão receber dentro da parte genética dele, não que vai haver uma modificação no DNA, não é isso, mas na metilação, na metilação do DNA, dos neurônios, perdão, tem um local onde acontece uma formação gênica, e nessa formação gênica, dependendo do que vem lá de trás, vai para frente, a pessoa carrega. Então, uma pessoa, um filho de uma pessoa viciada, ela, se não cuidar, ela vai levar algum vício lá para frente. Vocês já viram um caso, eu tenho um caso de uma pessoa muito conhecida, que graças a Deus, que eu amo muito, que ela conseguiu parar com o vício da bebida, mas ele falava assim: eu nunca vou beber igual meu pai. Foi até internado, para vocês terem uma ideia. Por quê? Primeiro, às vezes é a questão de tudo que você reprime, você imprime. Isso é uma palavra de Jung, se não me engano, espero não estar falando errado. Tudo que você reprime, você acaba imprimindo. E quando você não olha com consciência, a tendência é, primeiro, é você repetir aquilo. Há também a parte genética, como eu falei para vocês, e um negócio que eu falo assim, que é o tipo de uma honra. Como se a pessoa, quando ela não quebra aquele ciclo, não olha para aquele ciclo ruim com consciência, ela meio que honra o pai ou a mãe viciado e ele vai levar para frente a próxima geração. Então, assim, por que que a terapia ela é tão importante? Para conseguir te mostrar onde está vindo um erro e fazer parar. E quando é de uma família que vem com a parte de vício já atrás, tem que estar muito, muito mais atento. Então tem que ter essa visão neurológica também, tem que ter a visão psiquiátrica. Eu recomendaria também, lógico, aí, se a pessoa tem condições, né, de fazer um tratamento psicanalítico, se ela consegue estar no nível de consciência, por exemplo, se ela para o cigarro que eu falei para vocês, eu vejo que ele seria hábil para passar com psicanálise. Ele conseguiria falar, se abrir, mexer em memórias, coisas que às vezes doem, para a gente conseguir trabalhar. Mas é alguém que está em estado psicótico, como o caso de um rapaz que eu vi no domingo agora, eu comentei com vocês, ele já não dá. Por quê? Era um homem bêbado,
que já via-se que ele está há muito tempo nesse processo, ele já está no estado de psicose, ele já fala sozinho, ele já tá com álcool, assim, tu vê que a cor dele é meio avermelhada, ele já perdeu aquele pudor, então ele já grita com as pessoas, já grita na rua, ele tem e ele desabafava, porque ele falou assim que era domingo dia dos pais e as filhas dele não estavam lá, a mãe delas, né, a esposa, ex-mulher dele, afastou as meninas, e pelo que ele foi falando ali, que eu fui ouvindo, a menina, essa ex-mulher, ela foi para prostituição, então ele falava palavras assim, bem de baixo calão. Ah, essa mulher vai lá e chupa não sei o quê, e daí depois faz que vergonha. Aí eu pensei, poxa vida, e o cara é viciado e tá falando que a mulher tá fazendo uma coisa vergonhosa, sabe? Então ele não tem mais aquele parâmetro de que o vício dele pode ter sim afastado ele das filhas de 10 mulheres, mas a mulher talvez está ali na rua, né? Diz ele, né? Foi o que ele falou, não sei da verdadeira história. Então essa pessoa já está num estado de psicose tão grande que ela precisa sim de um tratamento de paranoia também mais forte, com psiquiatria. Né, mas igual eu falo, não só psiquiatria, alimentação também, uma boa nutrição. Só que assim, a gente tem várias coisas, né? Se uma pessoa está nesse caminho, e ela vai ser internada, é bom. Mas se ela voltar a morar sozinha, é um pouquinho mais difícil. É bom ela ter acompanhamento familiar, para conseguir ter uma alimentação de detox mesmo, igual eu falei para vocês, as células já ficam carregadas, tem muitas toxinas no corpo. Então tem que fazer uma limpeza no corpo, tanto do álcool quanto de todas as toxinas que ficam no corpo. Aí você fala assim: "Ah, mas isso serve também para quem tem vício em trabalho?" Serve sim. O trabalho em excesso, ele causa ansiedade, ele causa muito estresse, então as células ficam sempre assim, ó, sempre em estado, simpático, né, sempre: "E aí, dever e fuga. Ah, vai ter uma reunião. Ai meu Deus, está atrasado. Ah, tal coisa. Tem que trabalhar, e produção, produção". Então as células estão sempre nessa coisa, então a pessoa não sabe relaxar. Tem que fazer um trabalho de meditação, um trabalho meditação diária dá para fazer, mindfulness, né, então não se eu não sou muito a favor, na verdade, sou bem pouquíssimo a favor de alguém que seja workaholic, por exemplo, passar diretamente medicação. Essa pessoa está mais de um nível de consciência, ela consegue ver a realidade. Então, pode ser assim, ter uma intervenção de um psiquiatra lá no comecinho, para alguma coisa a pessoa dormir, mas depois, ó, tem que desmamar essa pessoa para ela começar a encarar a realidade, porque ela não está em estado de paranoia, ela só está em estado de neurose muito grande. E cria esse vício no trabalho, porque assim, para tu trabalhar, tu tem que estar consciente. Tem aquele filme do Charlie Chaplin, né? E ele começa a ficar fora da casinha, né? Então ele começa a parafusar todo mundo, vai parafusar os parafusos da blusa da moça. Então ele já está entrando em estado de choque, né? De tanto trabalho. Então ali, primeiro tem que dar um remedinho, né? Mas bem por pouco tempo para depois tratar ele. Tanto que tu vê que no resto do filme ele tá totalmente consciente. Então é isso que eu falo, gente. Uma coisa é o estado de inconsciência, de falta de consciência, que aí é paranoia, psicose, outra coisa é o estado de consciência. E esse rapaz que eu vi no domingo, ele estava em totalmente estado de paranoia e psicose. Mas me fez pensar o seguinte, e aí eu venho fazer a minha, não é empatia em si, mas falar para você que é filho de pais com vícios, que você deve odiar o Dia dos Pais, deve assim, ai, quanto tempo mais esse velho, esse homem, essa pessoa, esse meu pai querido, sei lá o quê, ele vai ficar no vício ainda. Saiba que às vezes ele entrou lá por alguma fuga. E eu tenho quase certeza absoluta que a culpa não é tua. Tu és filho de 2 adultos que resolveram, que tiveram em sei lá como é que foram as condições, às vezes foi uma noite, às vezes foi um casamento frustrado, às vezes foi uma saidinha, sei lá, alguma coisa, uma rapidinha, como a gente fala, e aí você nasceu. Então saiba que não é culpa sua, tá? O seu pai não está no vício por sua culpa. Também faço minha colaboração, espero que você não tenha ouvido isso, mas se ouviu, se alguma vez a tua mãe te disse: "Ó, foi culpa sua, você nasceu, olha, seu pai foi parar", também não é culpa tua. A tua mãe estava frustrada, sozinha, insegura, se sentindo mal, e por isso ela colocou a culpa em ti, mas fica tranquilo que não é. E também faço a minha colaboração a filhos que estão tentando, que às vezes vão visitar o pai lá no centro, né, de reabilitação, que às vezes seu pai tem as recaídas, tá? Então, assim, também não é culpa tua. E para você, mulher que está tentando reerguer esse homem, veja primeiro o quanto tu o amas, porque amar é uma decisão.
e veja o quando tu tens dó dele. Falar isso parece meio estranho, né? Quando a gente tem dó das pessoas, a gente está duvidando delas. Então a gente tem que acreditar nelas, acreditar que elas vão dar certo. Esse homem mesmo que eu comentei para vocês, que ele tinha o pai viciado e depois ele também foi viciado em álcool, a mulher dele nunca o largou. Ela já ameaçou várias vezes, mas nunca o largou, porque ela decidiu que ela queria criar bem a filha. Hoje, graças a Deus, ele é um homem regenerado. Há 20 anos ou até mais já não bebe. Inclusive, ele até trabalhou em bar, ele não colocou um álcool na boca, porque ele decidiu. Então, ela estava sempre do lado dele. Mas veja certinho contigo como é que isso funciona. Eu também faço minha colaboração para ti. E para você, homem, eu estou falando para os homens por quê? Porque eu quero trazer a questão do Dia dos Pais. Para ti, que tu tens as tuas recaídas, tens vergonha, que tens os teus vícios, às vezes parece que ninguém está vendo, né? Às vezes aquele computador que tu mexe, aquela página privada que tu vai, às vezes tu tá ali enganando tua esposa, fala que vai pra casa, workaholic, às vezes tu não vai, tem uma amante, e aí? Ou você que às vezes é viciado, tanto o trabalho, você às vezes é um cristão, um pastor, tem que estar sempre na igreja, trabalhando, 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 trabalhando. Esquece a tua família tu acha que vai ter qual exemplo? Bom? Duvido, tá? Se você está em estado de consciência e é homem, e é pai, eu te falo uma coisa, encarar dói, mas você consegue, você é forte. Encara a tua dor, encara teu trauma. Vai procurar ajuda terapêutica. Vai procurar bons amigos. Mude de ambiente e fale para os outros que está doendo. Fale para a pessoa de confiança que está doendo. Não sofra sozinho. Posso falar, homem? Eu sei que vocês são bem práticos. A coisa mais ridícula é sofrer sozinho. Vou fazer uma analogia? Quando é que você é bom? Digamos que você gosta de jogar futebol. Quando você é bom jogando futebol sozinho, em um campo inteiro, contra 11 jogadores? Não, você tem que estar numa equipe. Você vai ter o teu papel dentro do jogo de futebol. Assim também na tua vida. Se você não está bem, se você está com algum vício, não faça sozinho. Procure uma equipe desses 11 jogadores. Procure um médico. Procure ajuda terapêutica. Procure a tua esposa. Exponha o teu problema. Não coloque os teus filhos como para guardar segredo. Não, não seja dessas pessoas. Enfrente, enfrente. Se você nasceu homem, se você quer começar a fazer as coisas certas, enfrente e vá em frente, ok? Aí eu posso te falar. Feliz Dia dos Pais. Se você gostou desse conteúdo, então me siga aqui no canal, que vamos falar mais de verdades para quem precisa viver uma verdade na vida, ok? Até a próxima.